O curso de Métodos Formais de Filosofia tem como objetivo, com um mínimo de métodos formais, refletir sobre questões filosóficas relacionadas a eles e também sobre proporcionar uma base que é necessária para o exercício da filosofia, ou mesmo com relação à filosofia da lógica. As coisas aqui são interrelacionadas. Bom, lá vai uma poesia de Goethe, que eu não preciso repetir aqui. Então nós vamos começar com o que se convencionou chamar de lógica clássica, antiga lógica matemática ou simbólica. Aqui começou com a silogística aristotélica e foi sendo refinada através dos tempos até receber um desenvolvimento ampliador revolucionário que juntou a silogística com a lógica dos estoicos, que foi no livro Begriffsschrift, ou Escritura Conceitual, de Frege. Isso foi ainda no século XIX. Isso foi redescoberto mais tarde. Bom, essa lógica se constitui basicamente do cálculo sentencial e do cálculo dos predicados. Sistemas alternativos de lógica existem, mas são revisões da lógica clássica, e razão pela qual você precisa conhecer a lógica clássica primeiro. Então, aqui eu vou dar ênfase aos problemas suscitados pela lógica clássica e também até que ponto nós podemos defender a lógica clássica como importante, essencial, com relação a objeções. Algumas definições de lógica. A investigação das leis do pensamento. Bom, isso é uma definição caduca. O estudo do raciocínio, Bonnevak. O estudo dos bons e maus raciocínios, Desidério Murcho. O estudo dos argumentos, Nolte, e você encontra também em Thomas. Análise e avaliação dos argumentos, no livro importante de Gensler, que eu escolho como a minha preferida, e um corpo organizado de conhecimentos que avalia argumentos. Isso em Hurley Watson, que também é um livro importante de filosofia, de lógica, junto com Lógica para Filósofos. 7. O estudo dos argumentos válidos, Newton Smith. 8. O estudo da passagem da verdade da premissa para as conclusões dos argumentos. Eu não sei onde, não consigo me lembrar do autor. Essas definições pressupõem conhecimento prévio de seus termos. Olha aqui, argumento, raciocínio, enunciado, sentença, premissa, conclusão. Então vamos considerar os termos. Primeiro, frase. É a mesma coisa que sentença. Em português se traduz de sentence, sentença, por isso se usa pouco o português, frase, que é parecido com Satz em alemão. Deve ter a mesma raiz. Em alemão se usa Satz. Frege usava muito Satz. Definição que eu encontro no dicionário. Construção linguística com sentido completo, podendo ser afirmativa, interrogativa, exclamativa, imperativa. Nós estamos interessados na afirmativa somente, nessa nossa lógica clássica. Então, nós vamos considerar frases ou sentenças declarativas ou afirmativas, e que tem essa função de afirmar. Você pode ter uma frase declarativa com outra função. As frases afirmativas dizem alguma coisa. Isso ninguém negaria. O que as frases afirmativas dizem é chamado de pensamento ou proposição. É muito difícil explicitar o que seja aquilo que ela diz, como pensamento ou proposição. Diferentes frases podem dizer ou expressar o mesmo pensamento,
ou proposição. Frege usava a noção de pensamento. Pensamento para ele era diferente de o pensar, o processo de pensar. O pensamento é algo fixo, imutável, atemporal. O pensamento de que 2 e 2 são 4. Bom, porque o pensamento, a proposição, não é a frase. O que a frase diz não é a frase. Porque nós podemos ter várias frases diferentes. Exemplo, Paris é uma cidade, Paris is a city, Paris est une ville, Paris ist eine Stadt. Vocês veem, diversas línguas e o pensamento expresso é o mesmo. Paris é uma cidade, mas as frases são diferentes. Então, o que a frase diz é o pensamento, que é o mesmo. Exemplo 2. As frases está chovendo, it's raining, es regnet, il pleut, elas dizem a mesma coisa se você está num lugar, espaço, já que elas são indexicais, lugar, espaço certo, lugar e tempo. Bom, também João ama Maria, diferente de Maria é amada por João, mas dizem a mesma coisa, só que um na voz ativa e outro passiva. Bom, e o que elas dizem ou expressam é a proposição ou pensamento. Bom, como verdadeiro ou falso, ou seja, o valor verdade permanece o mesmo, se a proposição for a mesma, e pode mudar se a proposição mudar, nós dizemos que a proposição é o portador originário da verdade. Porque mesmo que as frases mudem, a proposição não muda. E o valor de verdade, se é verdadeira ou falsa, se é verdadeiro que está chovendo, ou il pleut, ou it's raining, isso não muda. Não muda com a frase. E também a verdade ou falsidade. Portanto, o portador da verdade, o portador fundamental da verdade, é a proposição ou enunciado, e os outros, por exemplo, quando eu digo que uma frase é verdadeira, são portadores secundários, dependentes. Então, chamamos de enunciado a proposição expressa por uma frase declarativa. Ou seja, aqui, enunciado é interessante porque ele conjuga as duas coisas, a proposição com a frase ou sentença. Quando uma proposição é tida por verdadeira por alguém, nós chamamos a isso de juízo. Quando é expresso verbalmente, o juízo é chamado de asserção. A diferença é crucial, porque o juízo é privado e a asserção é pública, é interpessoalmente acessível. Estamos agora aparelhados para entender o que é um raciocínio. Um raciocínio, por definição, é um processo de pensamento, um encadeamento de juízos, do qual resulta um juízo chamado de conclusão do raciocínio. Mas isso tudo eu posso fazer sozinho, fechado no meu quarto, pensando sem falar. Por exemplo, eu estou só no meu quarto e vejo que está chovendo lá fora, sei que quando chove o céu está nublado, e disso eu concluo que o céu deve estar nublado. Não falei com ninguém, apenas raciocinei. Os lógicos preferem trabalhar com a expressão verbal dos raciocínios, porque ela pode ser mais bem precisada na seleção da forma lógica. Elas são muito mais claras, muito mais definidas do que um raciocínio subjetivo. Elas são expressas em frases, em sentenças, e as pessoas podem analisá-las claramente e trocar opiniões sobre elas. Então, essa expressão verbal do raciocínio é o que chamamos de argumento. Veja, nós falamos de alguma coisa interna, que é o raciocínio, e vamos falar de algo externo, que é o argumento. E os elementos do raciocínio correspondem aos elementos do argumento. Como a expressão verbal do juízo é uma sentença, é uma sentença declarativa afirmada, ou, para resumir tudo isso, um enunciado, que contém aí a proposição, daí se segue a definição de argumento. Definição de argumento. Argumentos são sequências de sentenças assertivas encadeadas que conduzem à asserção
de uma conclusão. Então, é diferente da sequência de juízos encadeados que conduzem a uma conclusão do raciocínio. Aqui nós temos o raciocínio exteriorizado nos enunciados, ou nas sentenças. Então, a sequência das sentenças antes da conclusão são chamadas, isso em adição, são chamadas de premissas dos argumentos. E a conclusão é conclusão. Na linguagem natural, os argumentos podem aparecer de maneira incompleta ou embaralhada. Por exemplo, o professor diz, por exemplo de Desidério Murcho, Alice terá de repetir o ano, pois foi reprovada pela segunda vez. Aqui, a conclusão vem antes das premissas, e uma das premissas se encontra inclusive implícita, que é a de que um estudante deve repetir o ano se reprovado pela segunda vez. Nós podemos colocar tudo isso, o lógico coloca tudo isso sob forma canônica. Eis como fica. 1. A primeira premissa. Um estudante deve repetir o ano quando reprovado pela segunda vez. Essa era a premissa oculta da frase. Segunda premissa. Alice foi reprovada pela segunda vez. Conclusão. Logo, portanto, Alice terá de repetir o ano. Está tudo aqui explicitamente colocado para qualquer um ver e pensar. Outro exemplo de argumento em sua forma canônica. 1. Quando chove, o céu está nublado. 2. Está chovendo, logo o céu está nublado. Eu explicitei o raciocínio. Simbolicamente, formularemos um argumento como esse assim. Se P, então Q, dado P, portanto Q. Na formulação simbólica, como aqui, eu vou falar sobre isso depois, P e Q são geralmente chamadas letras sentenciais e P, se P então Q, é uma fórmula. Isso é correto por acentuar a completa abstração do conteúdo do argumento quando está sendo formalizado. Tudo o que se considera é o valor verdade em letras e fórmulas sentenciais, no cálculo dos enunciados, ou cálculo sentencial, eu prefiro. Uma noção fundamental é validade. É nisso que os lógicos estão interessados, na validade dos argumentos. Não estão interessados na verdade, ou muito secundariamente. Talvez, na verdade, na validade. Então, a definição mais usual da validade. 1. Um argumento é válido se for contraditório ou impossível ter todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Isso está em Gensler, que é uma autoridade. Então, essa definição eu aceito. Mas simplesmente, você pode dizer que o argumento é válido, se e somente se, sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também o é. Isso é a mesma coisa do que o que está em cima. Que aí, se é assim, então é contraditório que premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, porque sempre que as premissas são verdadeiras, se é elevado, a conclusão também é. Ou ainda, se quisermos barrar o princípio da explosão, segundo o qual de uma contradição tudo se deduz, essa é uma sugestão minha, um argumento é válido se e somente se, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão terá de ser verdadeira, ou será sempre verdadeira, sendo concebível ao menos um caso no qual as premissas são todas verdadeiras. No caso das premissas serem contraditórias, elas não podem ser verdadeiras, e nós veremos isso mais tarde. Só isso barraria o chamado princípio da explosão, sobre o qual se faz uma grande celeuma. Não é necessário que um argumento tenha enunciados verdadeiros para ser válido. Necessário é que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão seja verdadeira. Então, eis aí um exemplo de uma coisa destrambelhada, absurda. Todos os ratos são gatos, todos os gatos comem cães, logo todos os ratos comem cães. Tudo errado, tudo é falso, cada um desses enunciados é falso, mas o argumento é válido. Porque se fosse o caso que todos os gatos fossem todos os ratos fossem gatos e todos os gatos comessem cães, daí se seguiria
fatalmente que todos os ratos comem cães. Então, é válido, porque se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão também seria verdadeira, mas não são, nem a conclusão. Então, aqui todos os enunciados são falsos, mas o argumento é válido, pois se as premissas forem verdadeiras, a sua verdade irá se transferir para a conclusão. Outro exemplo, de Desidério Murcho, de 2016. Alguns cavalos são marcianos, logo, alguns marcianos são cavalos. Também é válido, embora tanto a premissa quanto a conclusão sejam falsas. Os lógicos, como eu disse, não estão realmente interessados em matérias de fato ou na verdade dos enunciados. Como lógicos, eles estão interessados na validade dos argumentos, no raciocínio lógico, na lógica do raciocínio. Se soubermos as condições de verdade dos enunciados, nós saberemos se o argumento é ou não válido. Disso decorre a seguinte definição de validade. Eu encontro no livro de Desidério Murcho. Validade, por definição, é um raciocínio é válido sem somente ser o conhecimento das condições de verdade das suas premissas for suficiente para saber que não há conclusão falsa no caso das premissas serem todas verdadeiras. Ok, porque você considera aqui condições de verdade, que é algo mais para garantir ou para trazer a verdade para o argumento. Mas aí o risco que eu encontro nessa definição é de contaminar o formalismo lógico com a condição de verdade, que, para mim, ela já pertence ao conteúdo. Eu não tenho certeza, mas aqui vai. Em lógica, nós consideramos somente o suposto valor de verdade e abstraímos dos meios pelos quais nós chegamos a ele. E a condição de verdade está aqui, eu creio, é uma maneira abreviada de falar das condições que tornam o enunciado verdadeiro ou falso, as condições de verificação, o que traria implícito ainda um compromisso com o verificacionismo. E aqui nós estamos falando de conteúdo das frases. Daí porque eu não sei, eu não acho que funcione. Um enunciado como sábado está na cama não tem condição de verdade nem meio de ser verificado. Por quê? Se não tem condição de verdade, então não tem como se verificar. Mas o verificacionismo tem sido considerado um cavalo morto da filosofia analítica. Eu creio que seja um grande erro, uma grande injustiça com relação ao que significa realmente verificacionismo semântico. Por quê? Quem primeiro sugeriu, eu acho que vale aqui uma consideração histórica, quem primeiro sugeriu que o significado cognitivo de uma sentença é constituído pelas suas formas de verificação foi Wittgenstein, 1929. Ora, ouvindo isso, porque eles iam lá se abeberar da sabedoria de Wittgenstein em Viena, os filósofos do positivismo lógico tentaram precisar logicamente o princípio, de modo a usá-lo como uma arma antimetafísica. Não conseguiram. Por exemplo, Heyer tentou a formulação lógica que servisse como cavalo de Troia para destruir a metafísica, mas não funcionou porque tinha problemas. E eles mesmos descobriram os problemas, como Fagel, alguns artigos, e eles e a sua prole fizeram a crítica, não ao que Wittgenstein tinha dito, mas a um boneco de palha que eles mesmos haviam criado. E essa crítica se espalhou, porque eles foram para os Estados Unidos, Carnap, e depois, por exemplo, Quine, com a sua crítica. Mas o problema é que essas críticas não atingem as intuições originais de Wittgenstein. Eu mostrei isso em capítulo 6 do livro Philosophical Semantics, eu acredito. Por exemplo, como Wittgenstein analisaria um enunciado como Putin foi o mandante da morte de Prigozhin? Ele diria, há vários modos de verificação que se reforçam.
Primeiro, Putin é conhecido por mandar inimigos para a morte, envenenamento, radiação, etc. Bom, Putin disse que aquilo que ele menos aceita, que ele não aceita de jeito nenhum, é traição. Ora, Prigozhin traiu a confiança de Putin quando resolveu marchar para Moscou. Eu acho que endoidou Prigozhin. E o que aconteceu? O avião no qual Prigozhin viajava foi filmado caindo em chamas diretamente para o chão e sugeriu que ele havia sido atingido por um míssil. E no exame dos destroços se viu que a explosão não veio de dentro, mas de fora, que o míssil explode antes de tocar no avião. Bom, as coisas foram tão cobertas quanto possível, mas isso aí torna bastante claro. São meios de verificação. Alguém poderia dizer, por que Prigozhin morreu? Putin foi que mandou porque ele é conhecido por mandar inimigos para a morte. Ou porque traiu a confiança, mas posso ter tudo junto. E o que Wittgenstein diz, examinando um exemplo análogo, se vocês verem nas Wittgenstein Lectures 32, 35, publicado em 2001. Também no meu livro Philosophical Semantics, acho que no capítulo 6. O conjunto dos meios de verificação com variados pesos é o que confere sentido cognitivo à sentença. Não tem, diz Wittgenstein, o mesmo peso, cada uma dessas frases. Se todos os meios de verificação desaparecerem, desaparece o sentido. Isso é dito textualmente, a página 26, eu acho. Ora, isso não tem nada a ver com o que os filósofos positivistas tentaram fazer. Aqui isso exigiria uma pragmática da relação referencial do enunciado. Aqui uma curiosidade com a interpretação, acho que de Popper, de Tarski, que é uma interpretação em termos de correspondencialismo. A neve é branca se somente se a neve é branca, fica entendida como a neve branca se somente se a condição de verdade, no caso, nós diríamos o modo de verificação, isto é, a mesma coisa, ao meu ver, que a proposição ao pensamento, como um todo, que a neve de que a neve é branca for satisfeita. Bom, seriam os critérios de aplicação da regra de verificação dos diversos procedimentos verificacionais, que vão probabilizar mais ou menos a proposição. E esses procedimentos variam muito, são digamos uma árvore de procedimentos, podem ser muito complexos, incluir coerência, etc. Mas isso não nos toca aqui, é isso que deve ser totalmente abstraído da lógica, produzindo, às vezes, confusões quando o lógico resolve entrar dentro do conteúdo. É melhor nós excluirmos o conteúdo e termos a lógica como sendo apenas estudo da forma lógica. Agora, a noção de argumento bom, sólido ou congente. Enunciados podem ser verdadeiros ou falsos. Agora, argumentos não. Dizer que um argumento é verdadeiro assusta qualquer lógico. No lugar disso, argumentos podem ser sólidos ou bons, corretos ou ainda cogentes. Não uso muito congente porque se usa na lógica indutiva. A palavra em inglês é sound, mas sound é uma palavra intraduzível. Então eu prefiro aqui um bom argumento. Um bom argumento é aquele que tem premissas, que além de ser válido, tem premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Então eu vou definir. Vocês podem escolher qualquer uma dessas palavras, está correto. O argumento é bom, o argumento bom é um argumento quando ele é bom quando, além de ser válido, ele possui premissas verdadeiras. Exemplo de um bom argumento que, além de ser válido, não existe bom argumento que não seja válido. É uma pré-condição. Nenhum homem tem mais de 10 metros de altura. Orlando é um homem, logo Orlando não tem mais de 10 metros de altura. Percebemos que esse argumento não só é válido,
mas que também é bom. Ele é cogente, sólido, razoável, pois a sua conclusão decorre de premissas verdadeiras. Alguns lógicos não se dão por satisfeitos com esse conceito de solidez ou de ser bom ou de soundness. Considere o argumento de Murchow em 2016. Yourcenar era francesa, logo, ela era francesa. Ele tem a forma se P, então P. Premissa e conclusão são verdadeiras, mas no sentido forte da palavra, isso não seria bom, embora seja geralmente dito sound. Por quê? Ele é circular, formando uma petição de princípio, pois se P, então é porque o segundo P implica no primeiro também. Bom, você pode dizer que é um argumento que não diz nada, ele é válido, mas ele não é ruim. Você pode concordar com os lógicos. A lógica tem dessas coisas. Alguns diriam que é sound. A maior parte diria que ele é sound. Ou bom. Por quê? No sentido lógico. Por isso, alguns não estão satisfeitos com esse entendimento de argumento bom ou sólido, preferindo analisá-lo pelo conceito de plausibilidade. Aqui é uma coisa interessante que Desidério Murchow diz no livro, que eu vou citar depois. A plausibilidade é um juízo vago de probabilidade. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu posso estabelecer se um argumento é bom pela plausibilidade das premissas. A ideia é de que um argumento bom, sólido ou congente é aquele que as premissas precisam ser mais plausíveis do que a conclusão. Isso é interessante. Ou pelo menos, eu diria, tão plausíveis quanto. Então, no argumento da forma dado P, portanto P, a premissa não é mais plausível do que a conclusão. Eu preferiria dizer que é tão plausível quanto. Então, salva isso como sound, como muitos lógicos fazem. Mas é interessante o insight com relação à plausibilidade, que é aproveitado por Desidério Murchow. Ter direitos implica em ter deveres, no exemplo dele. Logo, não há direitos sem deveres. Agora, veja um argumento no qual a premissa não parece mais plausível do que a conclusão. A desigualdade é sempre uma injustiça. Logo, não há sociedade justa sem igualdade. Ter direitos implica em ter deveres é muito improvável, porque uma pessoa em coma não tem deveres. Um bebê recém-nascido não tem deveres, mas eles têm direitos. Foi evidenciado que uma pessoa em coma é capaz de responder no seu cérebro perguntas feitas. Uma pessoa em coma sem poder se mover ou coisa assim. Uma pessoa mesmo em estado vegetativo. Então, há alguma consciência em 1 em cada 5 pacientes em estado vegetativo. Isso é uma coisa que assusta um pouco. Bom, então tem direitos. Isso não quer dizer que tenha deveres. Então, a premissa é altamente implausível. Isso aí não está certo. A desigualdade é sempre uma injustiça, não é um bom argumento. Logo, não há sociedade justa sem igualdade. Nenhum dos dois parece um bom argumento. Considere agora o seguinte bom argumento. Todas as margaridas são brancas. Maria trouxe um ramalhete de margaridas. Logo, Maria tem um ramalhete de flores brancas. Parece que a plausibilidade das premissas é maior do que a conclusão. Ou pelo menos tão grande quanto. E o problema é que a plausibilidade depende de um número muito grande de fatores, diz o Desidério Murchow, inclusive fatores de fundo. Pior, há casos dos quais o que é plausível para uns não é para outros. Considere o argumento. A vida foi dada por Deus e logo o aborto não é moralmente permissível.
Se a pessoa acredita que o embrião possui uma alma criada por Deus, então esse argumento é bom, pois a premissa é o que torna a conclusão plausível. Mas para um agnóstico ou um ateu, esse pode não ser de modo algum um bom argumento. Desentendimentos, muito frequentemente, são causados pelo fato de que os falantes não dão igual plausibilidade às premissas. É por causa dessa diferença entre peso e valores. Muitos argumentos não são persuasivos. Basta que o ouvinte não possua as mesmas disposições para aceitar as premissas. Então, às vezes, nem adianta ter um argumento válido e sólido, porque é válido, ele é sólido para você, pode não ser para o ouvinte. Agora, forma lógica. Outro conceito básico. A forma lógica é uma estrutura comum a uma variedade de enunciados ou argumentos. Wittgenstein sugeriu que a forma lógica é algo tão abstrato que não pode ser dito, mas apenas mostrado. E, de fato, eu não tenho definição de forma lógica. Mas isso pode ser mostrado quando a gente vê nos enunciados que tem obviamente, a mesma forma. Considere, isso já vem desde Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo ou Aristóteles não foi um filósofo. Natal é a capital do Rio Grande do Norte ou Natal não é a capital do Rio Grande do Norte. Qual a forma lógica? Considerando só os enunciados. É A ou B. O enunciado A é verdadeiro ou B é verdadeiro. Agora vamos ver um caso de argumentos com a mesma forma lógica. Se chove, então o céu está nublado. Chove, logo o céu está nublado. Se o galo canta, o sol levanta. O galo canta, logo, portanto, o sol levanta. Tem a mesma forma lógica. É evidente. Isso pode ser mostrado. Eu estou mostrando, mas não pode ser dito. Eu não posso explicar, definir o que seja isso. Ambos os argumentos têm a mesma forma ou estrutura lógica. Se P, então Q. Dado P, portanto Q. O martelo significa portanto. Use menção. É a distinção que se faz entre uma expressão linguística usada e apenas mencionada ou citada, entre falar do que o nome nomeia e falar do que o próprio nome, que é uma citação e o que é o uso da palavra. A citação é a menção. Então, exemplo, você usa geralmente uma aspa. A Ilíada é um título curto. Ou então, Ilíada tem 6 letras. Eu estou falando da palavra. Na linguagem ordinária, geralmente fazemos menção sem as aspas. Exemplo, o verdadeiro nome de Shakespeare era Bacon. Todos sabem que não era, mas já foi acreditado isso. Linguagem, objeto e metalinguagem, agora também usando o livro de Mates, sempre que falamos com uma linguagem acerca de uma linguagem com auxílio de outra, chamamos a primeira linguagem de linguagem-objeto e a segunda de metalinguagem. Aqui é um procedimento mais sistemático. Por exemplo, Die Faulheit ist der Humus des Geistes, disse um grande pensador alemão. A preguiça é o humus do espírito. Dificilmente um alemão diria isso, mas aqui a linguagem-objeto é o alemão e a metalinguagem é o português. Em lógica, nós usamos o português como metalinguagem para a linguagem formalizada. Para formular definições em lógica, nós usamos variáveis metalinguísticas em grego. Eu não vou fazer isso. Por exemplo, a regra de eliminação da conjunção, a rigor, deveria ser expressa como phi, psi, portanto, phi, ou exemplificando, aqui na linguagem objeto dessa metalinguagem, P e Q, portanto, P. Podemos ainda falar de uma metalinguagem sintática, acho que encontrei sintática e metalinguagem semântica. A sintática abstrai dos sentidos, mais ou menos como a menção, enquanto a metalinguagem semântica enfatiza os sentidos ou os conteúdos das expressões da linguagem objeto. A frase Olavo é um terraplanista só tem um nome próprio. Eu estou falando de quê? Estou usando uma metalinguagem sintática. Estou falando da frase, da palavra Olavo. Olavo disse, a Terra é plana. Ora, aqui eu estou com uma metalinguagem semântica.
Olavo disse que a Terra é plana, da mesma forma. Eu estou falando do que Olavo disse. Então, do conteúdo, do que é dito, da proposição, do pensamento, expresso pela frase. Então, usamos a lógica o tempo inteiro de modo implícito, do mesmo modo que a gramática da língua. A lógica torna as regras explícitas. As regras da lógica. Não podemos nunca perder de vista, diz Paulo Tomassi, que a linguagem formal tem as suas raízes nos argumentos da linguagem natural e que ela tem uma imensa aplicação à linguagem natural e que seu poder pode ser devastador. Aqui ele disse tudo, as raízes estão na linguagem natural. Assim como a gramática do português está na linguagem, as raízes dela estão na linguagem natural. E às vezes os gramáticos enfiam aí umas regras que são contra, não nos agradam. Exemplo de Tomassi é o da famosa discussão do argumento cosmológico para a existência de Deus entre o ateu Russell e o grande escola que foi o padre jesuíta Frederick Copleston. Copleston diz: todo evento tem uma causa, logo, algum evento, Deus é a causa de todos os eventos. Russell contradiz ele dizendo: mas esse argumento tem a mesma forma lógica que todas as pessoas têm uma mãe, logo, alguma mãe é mãe de todas as pessoas. Agora, alguns exercícios. Que argumentos são válidos e quais são bons ou cogentes? Aqui vocês podem fazer. Alguns porcos têm asa, todas as coisas aladas gorjeiam, portanto, alguns porcos gorjeiam. Isso aí, vamos ver, é válido, mas é um mau argumento. 2. 5 é maior que 2, 8 é maior que 5, portanto, 8 é maior que 2. É válido e é bom. Deus fez o universo, Deus é perfeitamente bom. Se Deus é perfeitamente bom, ele não permite o mal, portanto, não existe o mal no universo. Eu tiro de Desidério Murcho. Isso aqui, bom, se isso for verdade, as premissas, ele é válido. A conclusão se segue. Mas alguns discordariam da verdade das premissas. Alguns dirão que Deus não é bom, não é tão bom assim. O antiteísta. Alguns dirão que Deus não fez o universo é Deus, um agnóstico ou um ateu, e portanto vai depender o quê? Da probabilidade que você dá a cada enunciado, e pode ser uma probabilidade negativa, no caso do ateu, ou neutra, no caso do agnóstico, aí não se segue como um bom argumento. Agora, um fóssil não pode ser enganado no amor. Uma ostra pode ser enganada no amor, logo ostras não são fósseis. É válido, mas é péssimo, não é bom. As mulheres que comem lagosta têm bebês mais saudáveis, logo lagosta faz bem para os bebês. Isso aí não é válido nem bom, porque não tem uma ligação que você possa ver entre uma coisa e outra. As mulheres que têm bebê mais saudável porque comem lagosta, na verdade é porque elas têm mais dinheiro e podem tratar melhor os seus bebês. Agora, todas as aves voam, os pinguins são aves, logo os pinguins voam. Esse aí é válido, mas também é um mau argumento. Agora, aí estão as respostas. E quanto à bibliografia, eu quero apresentar aquela bibliografia que você pode ler sem auxílio do instrutor, resumir, estudar sozinho. Desidério Murcho, Lógica Elementar, muito claro, introdutório, feito para quem estuda filosofia. Esse é o mais introdutório desses aí, eu creio. Irving Cope. Esse é um livro antigo, mas que foi recentemente reeditado com a colaboração de mais 3 lógicos, na verdade. Então é excelente. É um texto que tem coisas que não tem nos outros. Então é muito bom para quem está interessado em lógica e filosofia. Nolte e Rohatyn. Lógica. Esse é o texto que eu usaria num curso de lógica sério para graduandos, porque é extremamente claro e confiável. No Brasil, seria o livro mais adequado, não para pós. Paulo Tomassi, Lógica. Também é muito bom, extremamente claro. Bonnevac, eu não sei, não li.
Wesley Salmon, parece claro. Wesley Salmon é lógica, é um livrinho fino, não é lógica simbólica, mas é excelente com relação aos pressupostos, aquilo que ele expõe. Devem ser sabidos para quem faz filosofia. Por exemplo, o que é um equívoco, um argumento equívoco. Muitas vezes em filosofia se encontra argumentos equívocos e você precisa saber o que são. Tugendhat e Wolff, Propedêutica Lógico-Semântica, na tradução, que é excelente, do professor Fernando. Existe uma outra. E isso foi Tugendhat é um filósofo importante, uma grande escola, com algumas coisas de filosofia. Um conhecedor dos clássicos de filosofia analítica, que escreveu esse livro, Propedêutica Lógico-Semântica, que é um resumo do que ele escreveu nas chamadas aulas, ou Vorlesungen, de filosofia analítica da linguagem. Erich Steinhardt, more precisely, The Math You Need to Do Philosophy. Muito claro, contém um capítulo de teoria dos conjuntos, probabilidade, etc. Papineau, Philosophical Devices. Esse é para crianças ler? Não, eu digo para quem está estudando na graduação, é introdutório, claríssimo, feito para os estudantes. Também eu aconselho. Jennifer Fisher, On the Philosophy of Logic. É o texto mais claro que eu tenho em filosofia da lógica, sobre questões que são difíceis de serem decididas. Textos geralmente usados em curso de lógica, tem o Paradox, que é uma introdução que o pessoal aqui do grupo de lógica e metafísica fez, de um livro importante. E Benson Mates, Lógica Elementar, que é um livro tradicional, sempre bem considerado. Tem esses dois, Lemon e Newton Smith, que são competentes, mas breves. Hausmann, Boardman e Kahane, Logic and Philosophy. Esse é um excelente livro aprofundado de lógica para quem faz filosofia. Altamente recomendável. Hurley e Watson, A Concise Introduction to Logic. Eu acho que eu confundi. O Hausmann, que é o que eu colocaria 2 estrelas. Agora, John Nolte, Logics, é um aprofundamento, um livro aprofundado como o de Gensler, Introduction to Logic. São livros base, livros fundamentais. Aqui estão alguns exercícios que vocês podem fazer e uma alternativa é fazer um resumo. Eu não sei se um esboço desses vale um resumo. É isso.